Faz mais? Eu acho que pra mim tanto faz, professor. Não Tanto faz? presencial quanto EAD. Ah, tá. Beleza. Então, indiferente. Beleza. Então tá bom. Bom, jovens, então vamos compartilhar tela. Chegou aqui, tá tudo funcionando já. Bem, a ideia hoje é nós vermos assim um pouquinho de cálculos envolvidos na determinação do da preparação, né, que nós já vimos, falamos sobre o cimento, já falamos sobre a sua fabricação, os tipos, né? Falamos sobre o concreto, o processo de preparação, transporte e avaliação da resistência. Falamos também dos tipos, tanto de cimento quanto de concreto, né? Então, já faz algumas aulas que a gente vem conversando sobre cimento e concreto, né? Até porque é o é a farinha da construção, né? Vamos dizer assim, né? Pelo menos na nossa realidade aqui brasileira, né? Já norte-americana já não é tanto assim, né? O pessoal utiliza muito outras opções, né? Materiais mais industrializados, assim, edificações pré-fabricadas, né? Chega lá e só monta, né? Então, mas a nossa realidade é muito forte ainda, né? A alvenaria construída ali no em loco, né? Então, o cimento e concreto aí são a farinha da construção. Então, nós podemos começar hoje, pessoal, falando dessa relação água-cimento, porque como já é assim de conhecimento nosso, a, a quantidade de água que é necessária para fazer assim a mistura do concreto, no fundo, ela não tem somente a função de misturar tudo, né? No fundo, ela tem uma função de ser absorvida pelo cimento em pó. E aí esse cimento, ele com a reação de hidratação, ele endurece, adquire uma resistência, né, mecânica, unindo, né, todos os agregados graúdos e miúdos ali, né, brita, areia e se for mais alguma coisa. Então é para isso que serve a água, né? É muito mais do que somente misturar, né? Mas é fazer com que o cimento una todas as partes e ao mesmo tempo endureça, né? Dando uma resistência mecânica necessária à compressão. Porque a tração o cimento não é muito bom, né? Para resistência à tração. Nada bom, na verdade, né, pessoal? Por isso que vai a ferragem dentro, né? E aí, esse excesso de água, muitas vezes se coloca assim, água de amassamento, né? A água de amassamento é a água necessária para a reação de hidratação do cimento, a cura dele, né? E o excesso de água, muitas vezes, dependendo da aplicação,
busca-se garantir, vamos garantir que não vai faltar água, né? Que não vai ficar muito seca, né? A massa. Então, o pessoal capricha na água, né? E esse caprichar na água, ele muitas vezes, ou assim para poder contornar a ferragem e preencher assim vazios, preencher cantos. Então o pessoal às vezes deixa ela bem líquida, né? Bem fluida. E o que, que vai acontecer? Depois, quando o cimento aí, se estiver com água em excesso, ele não vai. Ele tem um limite, ele só absorve o que, ele só reage com o que previsto quimicamente para ele reagir, o cimento, né? Então a água em excesso, a que sobra, que fica dispersa ali por dentro da viga, da coluna, da massa, da parede, essa água fica ali formando como se fossem pequenas, minúsculas bolsas de água, né? Minúsculas bolsas de água dentro da massa. Como se fossem minúsculas gotículas de água, né? Ali na massa. E aí, isso vai evaporar, porque o concreto, ele é poroso. Ele não é assim. Tanto é que ele absorve água, né? Quando tem infiltração, né? Goteira na laje, assim, o concreto absorve água. Então, a água em excesso dentro do concreto da massa vai evaporar. E no ela evaporar, vão ficar vazios. Esses vazios, então, vai ser ponto que enfraquece a resistência, né? É como se você tivesse uma viga não 100% maciça, né? Ela tem uma certa porosidade. Muitas vezes o acúmulo de sedimentos, assim, se for uma região agressiva, marítima, é ali que vai se acumular, assim, produtos químicos, salinos, dentro dessa porosidade. Então, você deixa ali um espaço vazio que diminui a resistência mecânica e ainda pode se tornar alojamento de sedimentos que vão promover assim alguma degradação química, tanto no cimento quanto nas ferragens, né? Muito bem, essa é a questão do quanto pôr de água, né? Na tua massa, no teu concreto. O a menos, você vai ter cimento sem reagir. O a mais, você vai ter excesso de porosidade lá dentro, né? Ó o Paulo chegando aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, senhor. Beleza? Seja bem-vindo. Bom, e aqui a nossa literatura ela comenta que a relação de cimento para a água, né? Mais especificamente em relação água-cimento, né? Fator A barra C ou fator X, essa relação ela precisa ser aproximadamente 14% do peso do cimento ser água. Então, para cada se é 14%, para cada quilo de cimento, que 1 quilo tem 1000 gramas, né?
iriam, ou vamos fazer, para cada 100 gramas de cimento, seriam quantas gramas de água? Se é 14%. Para cada 100 gramas de cimento, a gente coloca quantas gramas de água? 14? 14 gramas. Né? Então, seria essa a relação que na literatura é a mais comentada, né? É a 14%. Para cada 100 gramas de cimento, 14 gramas de água. Ou, para cada quilograma de cimento, que é 1000 gramas, né? Se for 1 quilo de cimento, é quantas gramas de água, de pessoal? 1 quilo de cimento. Sim. 100 para 1 quilo de cimento, quantas gramas de água? Se é 14% de água. 140. 140. Então, para cada 1 quilograma de cimento, você vai, de forma geral, adicionar 140 gramas de água. Mas assim, ninguém vai ficar pesando de 100 gramas, né, de 1 quilo. E de forma geral, então, são 7 litros de água para cada saco de cimento. Claro, pessoal, que a gente sabe, né, que o pessoal que trabalha em obra, né, vai fazer ali um muro, vai fazer ali uma calçada, enfim, o pessoal que é antigo na área, pedreiro, eles, vamos dizer, fazem meio que visual, né? Então, exemplo, né? Pega 3 baldes de areia, 1 balde de cimento e põe água até ficar assim, numa consistência, né? Então é mais ou menos assim, né? Meio pela experiência. Não há problema, né, em existir essa prática, né? Essa experiência. Mas o problema é quando você está aqueles caminhões betoneira, quando você vai lançar o concreto por bombeamento, lá no 10º andar de um prédio lá. Então isso você daí já usa cálculos, né? Porque você precisa ter qualidade, você precisa ter baixo custo, você precisa ter produtividade, atendendo às normas técnicas, né? Mínimas, né? Senão pode ter problema para quem está fornecendo, né? O cimento usinado que falam, né? Já chega parado na obra e tal. Então, para cada. Placa? Como é que é o nome da tua fábrica lá? Você fala da empresa? É. É Fercon. Fábrica de placas, assim? Não, a placa é só a obra que nós pegamos lá que tem que fazer placa, sabe? Não que eu faço só isso. Você faz diversos itens de concreto? Não, é uma empreiteira da prefeitura. Faço o que mandar. Tá. Não é só isso. Então, Não, é que o serviço que eu peguei lá exige que é montagem, sabe? Aí pra montar eu preciso fabricar as placas também, sabe? Tá no contrato que tem que fabricar. entendi. Eu achei que você tinha a fábrica em si. Agora, no caso, Então, eu tenho a fábrica, né? Pra fabricar, mas não que eu mexo só com isso. Entendi. Beleza, eu achei que você ficava. Era mais a fábrica, assim, ele se fornecia para quem quisesse, mas não somente isso, né? Tá. E lá o teu pessoal tem alguma medida assim de água para cimento? Como é que funciona? Não, a parte da água é mais no visual, porque o que sai, as placas que é feito no chão, tem que ser concreto seco, né? Que elas põe na forma, aí tira a forma e a placa fica já no chão pronta. Aí no caso
dos favos, né? Que eles falam, que é aquelas caixas. Daí tem que ser um concreto bem mole, porque senão fica cheio de bicheira. Entendi. Uhum. E as placas já faz no lugar onde ela vai ficar já. É, no chão sim, tem uma forma, né? Um quadrado, digamos assim. Aham. Aí você põe o concreto seco e dá uma vibrada e tira, já põe do lado, faz outro, faz outro, faz outro. Daí já fica no chão. Passa óleo queimado no Entendi. chão antes, óleo preto, pra não grudar no outro dia. Vai fazendo. Aham. Certo, certo. Beleza. Interessante. É, muito bem, então é essa a relação. É em torno de 7 litros por saco, pessoal. Agora, vamos dizer assim, a, tem um comentário aqui falando sobre esse pessoal que usa os concretos lançados por bombeamento, tal, ou os autoadensáveis, né, que não precisa nenhum tipo de vibração, né? Ele mesmo já dá uma boa compactação. Então, o que que ocorre? São os aditivos, pessoal. Não é que o pessoal arrebenta na água, não, né? São os aditivos que deixa aquela massa bastante fluida, porque senão a quantidade de vazios assim e de segregação, exudação, né? Que daí assenta o sólido no fundo, sobe o líquido para cima, gerando assim uma uma massa heterogênea, né? Então ficaria bem complicado se aquele concreto que a gente vê sendo lançado quase que líquido, né? Esses assim, né? Então não é que a quantidade de água ela é imensa. Dá a impressão até que, né? Mas são aditivos, né? Então, inclusive esse tipo de fornecimento ele tem um certo custo, né? E é isso que o engenheiro precisa avaliar na obra, né? Entre você comprar tudo, areia, cimento, brita, e aí gente para estar misturando tudo isso, elevador para levar, né? Se for prédio, não tem como estar fazendo manual mais, né? Só não ser algo muito, uns 2, 3 andares no máximo ali na corda, né? Mas já é bem complicado, né? Isso que tem que ser colocado no lápis, né? Porque esse concreto já preparado, fornecido por caminhão, ele você não vai ter desperdício, não vai ter sobra na obra, né? Não vai precisar de gente, de nada para transportar, né? Ele joga lá onde quer que caia o concreto, mas ele tem um custo, né? Com certeza. Mas em certas obras que têm prazo, segundo dizem, se torna viável, até porque existe, né? Senão não existiria o fornecimento. Já teria fechado as empresas desse ramo aí. Aqui eu paguei 270 uma vez, professor, no metro. Deve dar mais agora, mas eu paguei 270 no metro cúbico. Ah, é por metro cúbico? Não, é por metro cúbico e Que paga? por, Não é por por tonelada? MPA, né? Você quer de 20, 30, 40. Aham. É, daqui mesmo. E o fornecedor é daí mesmo? É Telêmaco? Que cidade que é a tua mesmo?
Ah, Telêmaco mesmo. Aham. É. E vai no caminhão betoneiro? Beleza. E você já chegou a fazer alguma conta do teu metro Eu fiz cúbico a conta já, preparado professor. ou Não sei não? te falar agora, assim, porque, mas, assim, não é. Pra quem vai usar muito, assim, não é muito viável, não. Sabe? Fica bem mais barato você colocar a mão de obra e o cimento que se comprar pronto. Ou não é viável Entendi. Uhum. É, é, eu acho que esse pronto aí tem que ser assim É pra um, encher uma laje, um negócio que uma enche no mesmo obra dia, né? de Que não grande pode dar porte, assim, que justifique, né? diferença. Ou seja, algo mais alto, né? Dois, três, quatro andares aí. Mas acho que pra obra assim não compensa, não, pra obra pequena. É. Ah, eu também acho que não. É verdade. Tem que ser, acho que de um certo porte em diante, né? É verdade. Mas daí deve ser interessante, né? Porque até se você tiver prazo para cumprir, né? Que aí o negócio chega ali, não depende de pessoa tal, o negócio vai lá e Ah, é joga lá bom, onde né? você quer Pra, que jogue, né? quando o negócio de tempo, né? Funciona, né? É, e também Teoricamente, pra pelo ter menos, mais né? certeza, né? Porque eles batem lá na medida certa, né? Aí na bitoneira ali, você sabe Pra como que é, agilizar, funciona né? a mão de obra, né? Aham. Ah, sim. O problema da qualificação da mão de obra na construção civil é um negócio a ser resolvido ainda, né? Porque é, infelizmente o pessoal não tem muita formação, né? Muitos assim têm uma baixa escolaridade, mas isso é uma questão mais do Brasil, né? Que tem esse problema, né? Em países como Estados Unidos, Europa já não é bem assim, né? A mão de obra é, são pessoas que têm assim estudo normal, né? Lê, escreve, faz conta, tudo, né? No Brasil ainda a gente tem um caminho a desenvolver, né? Então tá, pessoal, então esse é o primeiro, nossa primeira medida aí é a relação AC ou X, fator AC ou fator X, que é a relação de Azinho de água barra Czinho de cimento, né? Então vai dar esse X vai ser sempre um número 0, né? Porque a água sempre vai ser menos que o cimento. Então é um valor decimal, geralmente, né? Chegou o Alisson aí. Boa noite, professor. Tudo bem? Com o senhor tá tudo bem? Tudo bem, Alisson? Que bom. Graças a Deus, tudo. Tudo na paz. E você? Maravilha. Então, estamos falando aqui de é, alguns cálculos aí na área de preparação de concreto, né? Bom, pessoal, e aí o concreto, ele tem considerações assim que a gente já falou alguma coisa assim em relação aos tipos de cimento, né? Conforme a resistência que você vai querer, você vai adquirir um cimento diferente, que a gente já conversou, né? Conforme o tempo de cura também, né? Você vai. Existe cimento específico para
cura mais rápida. Então, o tipo de cimento afeta no teu concreto final. A qualidade dos agregados também, né, pessoal? Em relação ao tamanho e a distribuição de tamanho, tanto nos agregados miúdos, tipo areia, quanto o agregado graúdo, tipo brita, e a quantidade de material orgânico, isso afeta a trabalhabilidade, afeta a resistência, inclusive, final, né? E existem algumas outras propriedades, assim, que em algumas situações específicas são consideradas, né? Que é a fluência, que é a deformação ao longo do tempo, o modo de elasticidade, a resistência à abrasão, dependendo da aplicação vai ser um requisito, propriedades térmicas, acústicas, permeabilidade, absorção. Então, muitas vezes não é só estrutural, né? Não é só suportar a carga da edificação. Muitas vezes existem outras propriedades. Uma resistência à agressividade química do ambiente, né, da região. Isso aí pode ocorrer, né? A questão da durabilidade, né, pessoal? Não é assim algo medido com exatidão, né? Até porque tudo que envolve cimento e concreto é para ter uma alta durabilidade, né? Mas existe uma classificação aqui que tem a ver com a agressividade do ambiente e isso pode, né, acelerar uma deterioração do teu concreto ali. Se for estrutural, isso precisa ser considerado, né? Então, tem as classes 1, 2, 3 e 4, que são agressividades que vai desde rural, urbana, marinha, industrial, marítima, né? Então, a mais extrema é a classe 4, né? Uma agressividade muito forte, que está entre industrial e marítima, né? Então, a estrutura tem grande chance de ser deteriorada, né? E aqui tem uma citação nesse material que a gente está utilizando, que é o aumento da presença do CO2, gás carbônico. Se veja algo interessante, né? Que, segundo aqui o autor, ele acelera, de certa forma, a degradação das estruturas. Já tinha escutado eu falar algo sobre, pessoal? Do aumento do CO2 na atmosfera? Agredindo as estruturas de concreto? Então, existe essa questão aí, né? Outra coisa também, né, pessoal? A parte da acidez, né? O pH final do teu concreto. Então, isso é algo controlado, né? Porque... E é isso que leva a não se utilizar areia
de litoral, devido à presença de sal. Esse sal pode alterar, né, o pH, né, do concreto, da massa, tornando o pH assim levemente ácido, né? Um pH levemente ácido acelera a oxidação da estrutura de ferro, da ferragem, né, que está dentro da massa. E já se teve casos, né, de romper os vergalhões ali dentro, né, das vigas, das colunas, por corrosão química no ferro. E isso certamente gera problemas, né, já que afeta a parte estrutural assim fortemente. Então, questões como essa precisam ser consideradas aí na formulação do concreto, né? E podendo gerar problemas graves, né? Muitas vezes. O metal ele oxida muito mais fácil no ambiente ácido, né, pessoal? E o ambiente básico, ele protege, né? E ele retarda a oxidação, né? Até eu tenho uma prática, eu que sou lavador de louça, assim, lá de vez em quando, né? Então, se você pegar o bombril, por exemplo, da pia, e deixar ele no sabão, encharcado de sabão de pedra, que o pH do sabão de pedra é básico, né? Ele é cáustico. O bombril tem uma maior durabilidade, né? Porque o pH básico ele retarda a reação de oxidação dos metais, né? Então vamos falar de traço, pessoal. Uma palavrinha conhecida, né? De vocês aí já. Bom, o traço, eu não sei se vocês conhecem dessa forma como o autor coloca aqui, ou se vocês usam como está aqui. Mas, num primeiro momento, o traço é uma sequência de números separados por dois pontos, né? Quer dizer, para, né? Um para quantidade de areia, para quantidade de brita, para quantidade de água. E a sequência é essa, né? Porque você coloca o número 1 na frente, que é a quantidade de cimento. Então, é tudo em relação a uma parte de cimento. Uma parte de cimento para partes de areia, brita e água. Então, começa assim, o cimento, daí o agregado umildo, areia, o agregado graúdo, a brita e, por fim, a quantidade de água. Algum de vocês utiliza alguma sequência para Eu uso traço 1 para 7 para 5. parecida com essa ou diferente? Já realizou algum trabalho? 7 de areia e 5 de pedra. Volume, é uma lata. 175 areia e brita. É essa a sequência que se usa? Daí isso seria em peso ou em volume? Tipo um balde, 7 balde. A lata, Tem um negócio certo? meio padrão de obra, assim. Então, Padrão pode ser também, né? Pode no ser, geral. essa relação pode ser tanto em massa quanto em volume. Então, o Paulo está dizendo que usa uma lata para 7 latas para 5 latas. Isso, né? A água é meio no olho.
Entendi. E aí a água é pela experiência do pessoal lá, né? Até dá um visual trabalhável, né? Entendi. Daí, pessoal, aqui a nomenclatura aqui, ó, que é esse material que eu vou disponibilizar para vocês estar usando, a nomenclatura é azinho, é quilograma de areia para cada quilo de cimento, né? Porque aqui é uma relação. Então é quilograma de areia para cada quilo de cimento, né? Esse 1 da frente é o quilo de cimento. Bzinho, quilograma de brita para cada quilo de cimento, aquele 1 da frente. X é o quilograma de água por quilo de cimento, né? Então, o X aqui, quilograma de água por quilo de cimento. E aí, em algumas relações aqui, 50, tem professor. o K maiúsculo, que é quilograma de Isso, cimento só 50. por saco, seja de 50 quilos, de 40 quilos, 25 quilos. Os sacos de cimento A massa que pronta? você vende lá, Luiz, Tem. é de quantos quilos? 25 daí. 25 ou 20, não lembro direito. Só 50? Isso. Beleza. Pra reparo assim, coisa pequena, o pessoal leva massa E pronta. tem aquela massa preparada? Que a pessoa só põe água ou não? Massa pronta? É de quantos quilos? E aí é só por água. Para pequenas reformas assim, né? Daí é mais prático do que ficar comprando coisa e sobrar, não é verdade? Esse cesão aqui, ó, quilograma de cimento no metro cúbico de concreto. Quanto que tem de cimento, né? Esse cesão. A gente já vai ver uma relação lá na frente. No metro cúbico. dA é a densidade da areia, ou massa específica, ou massa unitária. dB, densidade da brita, ou massa específica, ou massa unitária. dC, densidade do cimento, ou massa específica, ou massa unitária. Então, essa aqui é a nomenclatura que esse material está utilizando. De certa forma ajuda, né? A, areia, B, brita. O X é a água, né? Então, o cesão é cimento. Aqui o K é a quantidade de cimento que está em cada saco. Então, de certa forma, a nomenclatura está razoável. Então, vamos ver aqui. Aí aqui tá, massa unitária é o dA e o μA é a massa específica, tá certo. Bem, pessoal, então, utilizando aqui as expressões dos traços, né? Temos, olha aqui, nós temos 4 expressões sugeridas aqui pela literatura. Em massa, relacionada ao quilo de cimento. Em massa, relacionada ao saco de cimento. Em volume, relacionado ao quilo de cimento. E em volume, relacionado ao saco de cimento. Então, como é que funciona? Então, são 4 tipos de traços. Em massa, referido ao quilo de cimento. Então, para cada 1 quilo de cimento, você tem o que é o Azinho mesmo?
areia, né? Para cada 1 quilo de cimento você vai ter um número aqui que significa uma quantidade de areia no Azinho. Um outro número que significa a quantidade de brita aqui no lugar do B. E um outro número que significa a quantidade de água no lugar desse X aqui. Então, esse é o traço referido ao quilograma de cimento. Mas eu acho que ele deve estar mais sendo utilizado, né? Vamos ver o que vocês acham da minha opinião. O traço referido em massa, ele está sendo mais utilizado para as empresas que entregam a granel, o concreto. Porque daí ele tem ali um dosador, né? Que geralmente é em saco, em tonelada, ou às vezes pela diferença de tara do próprio caminhão, né? O que vocês acham? Do que um manual, assim, pequenas obras. Porque manual, pequenas obras, usa-se muito ainda. Ele joga em saco de cimento, aqui foi tanto em saco. Então vamos pôr tantas latas de areia. É meio que por volume o negócio, uma mistura, né? Mistura o peso do saco, ou a quantidade de saco, com o volume da areia e da brita. Não nas pequenas obras, eu acho que a gente não vê muito tudo no quilograma. O que vocês acham? Faz sentido ou não? Daí aqui, pessoal, o traço em massa em relação ao saco de cimento. Então, por exemplo, você tem um saco de cimento aqui. Esse número 1 da frente é um saco de cimento. E aí você tem o K vezes Azinho, K vezes Bzinho, K vezes X. Então aqui você tem a quantidade. Vou pegar o K aqui, ó. O nosso K aqui é quilograma de cimento por saco. Então, vamos dizer que seja 50 quilos lá na loja do Luiz. Então aqui se coloca 50 quilos, 50 quilos, 50 quilos, né? Coloca os 50 três vezes. Mas aí o Azinho, o Bzinho e o X é a quantidade de areia para um saco. Né? Quantidade de areia para um saco. Quantidade de brita para um saco. Quantidade de água para um saco. Né? Porque daí, na verdade, o que você fez? É como se você tivesse pego o traço em quilogramas e multiplicou por 50. Porque esse 1 aqui em cima é 1 quilograma. Mas esse 1 aqui embaixo é um saco. Então, esse 1 também era 50. Mas daí, como ficou 50 quilogramas aqui na frente, ele trocou para um saco. Mas aqui é quilogramas, aqui é quilogramas, aqui é quilogramas. Alguém já viu esse tipo de traço assim? Que é quilograma dos ingredientes relacionado a saco de cimento? Na verdade, só multiplica por 50, né?
E aí temos ainda, pessoal, o traço em volume. O traço em volume, veja só, 1 kg de cimento. Esse 1 da frente é 1 kg de cimento. Daí aqui nós temos o A sobre dA, o B sobre dB e o X, que é a água, né? Então, a areia, brita, água. O que é o dA e o dB? O dA e o dB é a massa unitária, né? Ou seja, a massa de 1 quilograma. Então, isso vai te dar o volume, né? Então, se você tem aqui a massa de areia divididos pela massa unitária de areia, isso vai te dar um volume de areia em metro cúbico. Se você tem aqui a massa de brita divididos pela densidade da brita, isso te dá o volume da brita em metro cúbico, né? Então, é quase que quilo de cimento para cada lata, né? Quase que. Só que em vez de lata, é metro cúbico, assim, de uma forma mais correta, né? E no final aqui, ó, nós temos o traço em volume em relação ao saco de cimento, que na verdade é o anterior vezes 50. Então, você pega tudo que está aqui vezes 50. Até o 1 da frente, que era 50 quilos, virou 50 Dá sim, professor. quilos Tô que tentando trocou para um entender saco. pouco. Daí se multiplica todo mundo por 50. Para manter a proporcionalidade Não, matemática, acho que né? na hora que a gente fazer o exercício, acho Dá que para vai sim. entender que a Olhar ideia, os pessoal, valores certinho, é só jogar na forma praticamente. dessas expressões aqui? Ou é muito confuso? Boa noite, professor. Bom, eu Aham, tô indo pra casa agora. tá. Eu acabei de sair do serviço, tá? Aí nós Deixa eu já. fazer uma pergunta para vocês aqui, pessoal. O... Eu vou Já aproveitar que tá um... certinho, tá? Ó, Thaídes, boa noite, Thaídes. Tranquilo? Ah, não, beleza. Seja bem-vindo aí. Viu? Ah, beleza. Viu, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, aproveitando um comentário do Ataídes. Porque é o seguinte, é, inicialmente eu comecei a nossa disciplina assim. é, Se nós estivéssemos no presencial lá, pessoal, a gente não ia, não tocaríamos direto, né? A gente faríamos intervalo para fazer uma parte a partir das 21, né? Aqui a gente tem meio que dado uma compactada, né? É, Até o momento eu não tinha proposto nenhum intervalo para vocês, né? Para voltar às 21 ou algo semelhante, né? Mas da parte de vocês, assim, o que era para trabalhar em uma noite, eu tento sim dar uma compactada, uma resumida e disponibilizo o material. Vocês teriam algum interesse, de repente, em que nem agora nós fizemos uma hora Professor, por de conversa mim, se aqui. for melhor pra sala, tá valendo. Vocês teriam Tá de interesse boa. sim, em fazer algum tipo de parada? Por mim também, Não professor. sei Que de esse quanto vira aí tempo. tá E daí voltar. Ou qual que é a opinião da turma aí? Toca-se direto? Como é que vocês veem assim? Por mim, pode ser da maneira que tá sendo sempre, professor. Tocar direto, sem intervalo. Tá. E a.
Tá. E a Emily e o Ataídes, o que acham? A Emily não achou nada ainda até agora. E o Ataídes, tem alguma opinião assim? Tá. Bom, vocês, pessoal, fiquem à vontade, assim. Se vocês quiserem, de repente, amadurecer a ideia, quiserem, no grupo de vocês, conversar melhor, e eu me adapto também, sabe? Porque a gente tem que desenvolver a disciplina da forma que ficar mais interessante aí, né? Pra turma, né? É, Até porque esse momento é um momento assim meio forçado para todos, né? Você ficar assim parado na frente do computador. Imagine se nós fôssemos cumprir o horário da FATEV aqui na frente do computador, né? Tipo, das 19 às 20h40 e das 21 às 21h50, né? Imagine o negócio. Não, mas se for assim, de repente, a vontade da turma, não há problema nenhum. Mas assim, gera um certo cansaço, né? Você ficar na frente do computador, né? Escutando alguém falar, respondendo. Então, fique à vontade se vocês quiserem amadurecer melhor as ideias aí, tá? A gente ajusta pro que for melhor. Bom, então, pessoal, são essas as formas de traço aqui que a gente pode encontrar na formulação de Não, concreto. só ensacado mesmo. Tá. Vamos ver um exemplo aqui, a Isso. pedido do Luiz ali. E lá na loja, lá, Luiz, vende Eu assim. só acho que não. Só vende coisa em embalagem, né? Não tem nada. Tua loja não entrega assim, concreto preparado, né? Líquido. Só para que a pessoa faça. Beleza. E na tua cidade tem quem venda preparado ou não? Uhum. É, aqui em Ponta Grossa o pessoal entrega, né? Em caminhões, né? E tem assim, existem algumas empresas menores que começaram a entregar naquele recipiente assim, quase do tamanho de uma escrivaninha. Eu não sei como é que é o nome, Olha, alguém não sei, sabe? senhor, mas eu já vi. Que é usado em construção civil? Metálico. Ele parece uma caixa assim de aproximadamente 1 metro de altura. Eu acho que tem 1 metro cúbico ali, se não me engano. Alguém sabe o nome daquele recipiente? Então algumas empresas aqui em Ponta Grossa, pequenas, começaram a oferecer para entregar naquele formato, mas eu não sei se está indo para frente não, sabe? É, eu acho que até pela qualidade do que estão fornecendo, é, meio ele é meio fluido demais e as pessoas estão tendo assim sobra na obra, não tem onde jogar aquilo, então não sei se aquilo está indo para frente não. Foi uma alternativa que começou aqui que eu vi, até alguns familiares meus contrataram, não gostaram muito. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, ele disse assim, ele deu um traço aqui, ó, pessoal. Vamos ver se a gente consegue desvendar aqui.
1 para 1,87 para 3,19 para 0,55. Imagine, pessoal, se você pedir para o teu pedreiro assim que vai fazer um chapisco assim na parte de fora da tua casa. Viu, o senhor use para mim 1 para 1,87 para 3,19 para 0,55. Vai pegar briga, né, com o pedreiro. Acho que ele não vai gostar muito. Aqui é uma determinação para quem vai entregar, provavelmente para ser lançado, né, bombeado, caminhão, betoneira, né? Então, esse tipo de traço ali no dia a dia da obra é difícil quem queira usar, né? Então é para fins mais estruturais mesmo, né? Em que você quer ter produtividade e custo. A tua empresa trabalha com isso. Então ele quer que você mude isso aqui para o traço em massa em relação ao saco de cimento. Eia. Bom, a gente sabe que o primeiro valor é 1 kg de cimento. Ó, ele falou que é em massa. O primeiro valor é 1 kg de cimento. Esse 1,87 é 1,87 kg do que, pessoal? Pedra. 1,87 é do que? Areia, que é primeiro o mildo, né? O 3,19 quilos é do que? É água, professor? Brita, pedra. E o 0,55, o que é esse número 0,55? Mas por que isso não é medido em ml? Esse último 0,55 é o quê? Mil? É 0,55 kg de água. Quanto que dá? É meio, né? Quanto que dá? Agora deixa eu te perguntar. 1 kg de água tem quantos ml? Mil. Porque a água tem densidade 1. Então 1 litro de água, que é 1000 ml, é 1 kg. Então esse 0,55 kg de água, ele também é também é 550 ml. 550 ml ou 0,55 litro. Porque a água tem densidade 1. Pior que não, professor. O pessoal aqui é eles fazem tranquilo, muito no olho. Tem Não é? a única coisa Até de se você medidor que tiver, vem de lá é quando tipo, aqueles os baldes Dedalite que vem, os negócios Aqueles que vem tipo balde, os tem copinhos lá no medidor, loja só isso. aquele balde que parece um tronco de pirâmide, um tronco de cone. A base é porque aqui o pessoal de construção, não sei se vocês já Pessoal, pra falar viram, a eles verdade, gostam eu daquele nunca vi desse balde, não. que a base ela é um círculo menor e a boca em cima é um círculo maior. E tem um pegador embaixo. E ele é graduado. É balde de concreto, né? Que o pessoal fala. Ele é mais fácil de virar, inclusive. Já viram? O balde ele não é reto, assim. Ele da base dele até a boca ele vai alargando. Balde para concreto que fala. Mas acho que depende também da região, né? Mas vamos lá. Então a água aqui é sossegada. Ó, traço em massa para um saco de cimento. Então vamos pegar lá o saco de 50 quilos lá da loja do Luiz lá. Então esse aqui eu tenho 1 quilo, eu tenho que fazer vezes quanto para virar 50? 1 vezes quanto vira 50? Por quanto que eu multiplico 1 para ele se tornar 50? Vezes 50, né? 1 vezes 50 vai dar 50. Então, eu vou pegar todos esses valores aqui, pessoal, e vou multiplicar por 50.
Porque daí vai ficar 50 kg de cimento aqui na frente, que é um saco. Ele quer assim um traço para um saco de cimento. Então, vamos ver se é isso que ele vai fazer aqui embaixo. Ó. Pega todos esses números e multiplica por 50. Vamos ver se é. Então aqui ele só listou, né? Aqueles valores lá de cima. 1 kg de cimento, 1,87 de areia, 3,19 de brita e 0,55 de água. E aí, vamos ver se ele fez vezes 50. Vamos ver aqui. Fez, ó, pessoal. Largou-lhe 50 aqui para todo mundo, ó. 50, 50, 50, 50. Vezes 1, vezes 1,87, vezes 3,19, vezes 0,55. Olha lá. Os 50 kg aqui da frente ele vai trocar para um saco. Não vai deixar 50 kg. Porque é um traço para um saco de cimento. Mas o restante não. 50 vezes 1,87, 93. 50 vezes 3,19, 1,59. 50 vezes 0,55, 27,50 quilos de água ou 27,50 litros, porque a relação de água na densidade é 1 para 1. 1 quilo tem 1 litro. Ó, o traço ficou assim, ó. 1 para 93,50 para 1,59,50 para 27,50. Inclusive, pessoal, quando vocês forem fazer TCC, né? E vocês forem mexer talvez com um concreto, com alguma massa, vocês têm que adotar uma modalidade de traço, né? Vocês não vão poder fazer de forma... Né, como é um TCC de engenharia, você não vai poder fazer de forma empírica, né? Você vai ter que adotar um critério técnico, né, para determinação do traço. Se você for fazer experimentos, resistência, aí você tem que realmente organizar de uma forma assim técnica, né? Não vai poder ser a olho. Pessoal, aqui ele está falando areia seca. Areia seca. Esse 1,87 é de areia seca. Vocês acham que dá diferença assim, se é uma empresa grande, né, que vende concreto usinado? Uma empresa grande lá, e daí ela tem alguma parte da... Ou muitas ainda ficam no tempo, né? Ele não, às vezes não tem galpão para tudo. Daí um dia seco e um dia de chuva. Dá diferença na hora de fazer digamos que aquele tratorzinho lá que Eu creio que dê bastante ainda, professor. Dá diferença sim, um dia de chuva para um dia seco, na hora de fazer a dosagem do traço com areia? Ou não tem assim muita? Ó, as empresas que estão trabalhando mais organizado, se a areia está encharcada, ele pega ali faz aquele ensaio de determinação de umidade, né? Que pode ser, em laboratório tem aquela balancinha com infravermelho, né? Que evapora a água rapidamente. Tem aquele engenheiro raiz, né? Engenheiro raiz de obra, ele pega uma frigideira, né? É chamado, inclusive, né, de determinação de densidade por frigideira. Você põe uma quantidade, mas daí tem que ter a balancinha, né? Pesa lá as 100 gramas de areia, coloca na frigideira. Daí você frita, entre aspas, né? Põe no fogo ali. Tira a umidade ali na frigideira. Daí você espera refrescar e mede a massa de novo. Faz a conta da diferença e determina a porcentagem. Porque é o seguinte, se for se for concreto estrutural para edificações, laje, viga, sapata, ponte,
Então, você não pode sim estar tomando o descuido de colocar água assim muito a mais, né? Senão vai causar aquelas segregações, exudações, assim, assenta o sólido, sobe o líquido, segrega ali dentro. A resistência pode ficar afetada, né? Os vazios, a porosidade. Então, o certo é considerar a umidade da areia. Esse é o certo. Pequenas obras não consideram, né? Se é 3 latas, é 3 latas, estando encharcado, estando seco. Mas aí não dá grande impacto, né? É mais quando é material estrutural em alta quantidade. Bom, Ale, tô aqui, tudo bem aqui o traço que ele mudou para quilo para saco? De quilo de cimento para saco de cimento. Então eram esses valores, ó. 1, 1,87, 3,19, 0,55. Agora tá assim, 1, 93, 1,59, 27. Beleza? Tá, e agora? Ele quer o seguinte. Ele quer pegar ali a letra B. Ele quer que mude o traço em referido para 1 kg de cimento para volume referido a 1 kg de cimento. Então ele quer que mantenha o 1 kg de cimento na frente, mas todos os valores que vêm depois seja volume. Porque daí é quase que vira aquela lata lá, né? Tantas latas. Não chega a ser bem a lata, né? Não sei que a pessoa se esforce um pouquinho, não, essa lata aqui tem tanto do metro cúbico. Ou por apazada, né? Não, 1 metro cúbico aqui. 1 metro cúbico dá o que de apazada, pessoal? Dá. Vamos fazer meio metro. Meio metro cúbico de pedra. Meio metro cúbico de pedra dá o que? Umas 30 apazadas ou não mais? Alguém sabe? Porque pode ter, né? Pode ter algum profissional assim mais cuidadoso, um pouquinho, né? Que conte as apazadas assim, né? Tipo assim, já é um passo, né? Já não é assim tão no grito assim, né? Então vamos lá. Transformar o 1 kg de cimento vai continuar. Só esses valores aqui que vão mudar para volume. Então vamos nessa. Não sei se vocês lembram mudar a massa para volume, a relação de densidade. Então, por exemplo, o certo é a pessoa determinar de alguma forma assim, laboratório seria ideal. Mas na obra às vezes tem que ser meio que empírico, mas o interessante é ele ter assim uma metodologia, né? Tem várias metodologias práticas, né? De determinar a densidade da areia e da brita. Então aqui ele está colocando assim um valor referencial, né? A areia seca tem densidade de 1,5 kg por litro. Esse decímetro cúbico aqui é mesmo que 1 litro. 1 litro tem 1 decímetro cúbico, né? E a brita é 1,40 kg por decímetro cúbico, né? Por litro, né? Lembrando que 1 metro cúbico tem quantos litros? 1 metro cúbico? Um metro cúbico tem 1000 litros. Tem uma caixa d'água se for quadrada, né, para você pôr em residência, né, que agora está caindo em desuso, né, é mais redonda. Mas uma caixa d'água de 1000 litros, se ela fosse formato
em forma de paralelepípedo, né? Ou se ela fosse cúbica, né? Uma caixa de 1000 litros teria 1 metro por 1 metro por 1 metro. Uma caixa d'água. Então, aqui vocês notem que ele não está usando o metro cúbico, porque senão o número vai ficar muito pequeno, né? Então ele está usando o decímetro cúbico. Se ele passar isso aqui para metro cúbico, o número vai ficar muito ruim de trabalhar. Desculpe, o número vai ficar muito grande. Se nós trocarmos o decímetro cúbico para metro cúbico, vai aumentar bastante o tamanho desse número que fica ruim para trabalhar. Por isso que ele está fazendo por decímetro cúbico ou litro. Então, pessoal, vamos lá. Transformando as massas para volume. Então, vocês vejam. 1,87 volume, densidade e a massa por volume. Ele só isolou o volume, né? Volume aparente aqui, né? O volume, então, é a massa sobre a densidade. Então, ele pegou 1,87 de areia, dividiu pela densidade de 1,5. Resultado, 1,25 litros, ou decímetro cúbico. E a densidade da brita, o volume aparente da brita. Ele pegou o 3,19 da brita, dividiu pela densidade dela, 1,40. Dá 2,28 litros, ou decímetros cúbicos, né? E a água, pessoal, por que a água não fez a conta? Por que não precisou mudar de massa para volume a água? Porque a densidade de água é 1. Então, 1 kg de água é 1 litro. Então não precisa converter, é só trocar a unidade. E aqui, jovens, ó, como é que ficou o traço? Ó. O traço ficou então. Para 1 kg de cimento, é 1,25 litro de areia. Para 2,28 litro de pedra. Para 0,55 litro de água. Não sei se vocês já viram que no interior o pessoal às vezes usa litro para contar a lavoura. Mas aí não sei se tem a mesma relação assim exatamente, né? Mas aquela é uma lavoura de tantos litros assim. Não sei se já ouviram falar. Tem pessoas mais antigas, acho que diziam. A contagem de lavoura, assim, de roça, de milho, de feijão, de tantos litros. Mas aí acho que é uma adaptação feita pelo pessoal mais antigo. Acho que não sei se é exatamente o nosso litro. Ó, tá aqui, ó, o traço em volume para 1 kg de cimento. Deu para entender esses dois casos aqui, pessoal? A letra A e B aqui? O que vocês acharam? Tranquilo? Então, pessoal, eu acho que para hoje nossa conversa é essa. Acho que pode ser uma boa, professor. Um pouquinho de treino. Eu acho assim que a gente eu posso pôr uma atividadezinha para vocês fazerem essas conversões também, né? Vou dar outros valores e tal, para daí vocês darem uma treinada, já vale como atividade da semana. O que vocês acham? Uhum. E só um comentário aqui rapidamente, ó. É sobre dosagens experimentais, né?
Então, a dosagem empírica, né? Ele, assim, só é assim indicado, né? A dosagem feita assim, sem critérios, sem cálculo, ela só é indicada se você, por exemplo, não tiver assim grandes problemas de estrutura, né? Se não for assim exigências assim relacionada a resistências de vigas, de colunas e tal, daí você pode assim partir para dosagens mais, né, sem cálculo, sem nenhum critério, né? Então, em torno de 10 megapascal, né? Para consumo de cimento de até 300 quilos por metro cúbico de concreto. Porque se for assim, concreto estrutural, daí já não se aconselha essas dosagens empíricas, né? Então é interessante você ter um cálculo, um traço, uma dosagem correta. Beleza? Comentários, pessoal? Alguém tem assim alguma observação sobre esse assunto? Alguma experiência? Uhum. Então tá aí, pessoal. Quando vocês estiverem no exercício da profissão aí, é sempre bom defender a ideia, né, de ter dosagem para as coisas, de não ser assim tão a olho, né? Porque você sempre pode estar reduzindo um custo, você pode estar melhorando uma qualidade, evitando um desperdício, aumentando uma produtividade. Então, a função da engenharia na civil, apesar de ser uma engenharia antiga, né, eu acho que ela tem muito a crescer no sentido de deixar os processos mais padronizados, mais técnicos, né? Ainda aquela prática do dia a dia usual tem um peso forte, né? E não é fácil assim de você gerar uma cultura, né? De ter critérios técnicos, até porque a mão de obra da construção civil nem sempre teve muito acesso à escolaridade, né? Então é um desafio para o engenheiro trabalhar com esse cenário, né? Mostrar é uma educação, né? Mostrar para os profissionais que trabalham, né, que você vai conseguir ganhos se você tiver critérios técnicos. Apesar do serviço assim de misturar ali uma caixa de madeira e misturar assim é um serviço pesado, é coisa para servente, né? Mas mesmo sendo um trabalho pesado, ele por trás dele existe um critério técnico que pode ser usado, que você vai ter vantagens no final da tua obra. Por mais simples que ela seja, né? Beleza, pessoal? Tranquilo por hoje? Então, vou pedir para vocês escreverem presente aqui no chat, só para registrar. E Obrigado, professor, igualmente. mais tarde vai estar esse material disponível lá no campus, com uma atividade para a semana. Agradeço aí a presença, a participação. Uma boa noite aí e boa semana para todos.
Valeu. Qualquer novidade que a turma queira, assim, de modificar intervalo, horário, a gente está à disposição para ver o que fica melhor. Boa semana para todos.